Olá, gente, chegando ao final do dia, não sei que hora você vai estar assistindo, se está assistindo esse vídeo, se de manhã, bom dia, se à tarde, boa tarde, se à noite, boa noite. O importante é que eu quero dizer que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa nação. Vou te convidar para nós estarmos orando, fazendo uma oração. Hoje fazer diferente. Antes, você não esquece, se não é inscrito, se inscrever no meu canal. Você está assistindo no YouTube, né, no YouTube, se inscreve, vai lá, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que nós tivermos vídeo novo. E se está assistindo também no Facebook, você visita a página lá do YouTube, a minha página do YouTube, se inscreve no meu canal e compartilha com os teus amigos, os teus conhecidos do Brasil, do estado, da tua cidade, de fora, os teus amigos, compartilha com eles. Não importa que de repente você vai pensar o seguinte, mas ele não vai assistir, mas compartilha, tá? Porque nós vamos, nesse momento eu quero fazer diferente. Eu vou orar. Nós vamos citar o Salmo 23 com algumas explicações rápidas, simples, para que você possa entender, para que nós possamos estar orando pela família brasileira, orando pela nação, pelas nossas autoridades, governos, prefeitos. Porque, gente, eu não sei você, mas a gente fica assistindo e, infelizmente, eu acho que todos nós estamos sendo atingidos. As consequências da pandemia está atingindo a todos nós, né? Mesmo aqueles que estão com saúde perfeita, podemos estar com problemas, com medo, temor, medo de que o vírus nos apanhe, ou o vírus acometa, que algum dos nossos familiares sejam acometidos, e enfim, porque a gente não sabe o que pode acontecer, enfim. Mas vamos orar, porque uma coisa é certa, eu sei que Deus tem o controle de tudo. Deus, no livro de Isaías, ele diz, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Em 2 Crônicas, também no capítulo 7, quando Salomão acabou de construir o templo, Deus aparece para Salomão e diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é os outros, é o povo dele, aqueles que creem nele e dizem, o Senhor é o meu pastor, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu ouvirei, e se arrepender dos seus pecados. Não está falando do pecado dos outros que não conhecem Deus, está falando do meu povo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e ainda ele promete fazer com que a terra frutifique, produza frutos. Então vou citar o Salmo 23, que foi escrito pelo rei Davi, que diz assim, o Senhor
na tradução mais conhecida, é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. O salmista Davi estava falando de pastor. Ele conhecia a lida de pastor de ovelhas do Oriente. Então ele como pastor, ele era pastor de ovelha, ele como pastor de ovelhas, ele sabia como conduzir as ovelhas, aonde levar as ovelhas quando estava com falta de pasto, ele sabia a hora que a ovelha tinha sede, a hora de levar as ovelhas para as águas correntes, não as águas sujas, turvas, mas as águas correntes. Então agora ele chama, ele entende, faz uma reflexão e diz: o Senhor, Deus, Jeová, Senhor dos exércitos, é o meu pastor. Ele é o teu pastor? Quando ele diz ele é o meu pastor, o que ele quer dizer? Ele me conduz aos pastos verdejantes. Se Deus é o teu pastor, fica tranquilo, confia nele, porque ele está cuidando da tua vida. Ele tem cuidado de ti. Nada me faltará. Então, tranquiliza essa tua cabecinha, esse teu coração que está temeroso, que está abatido e tremendo, o meu pastor, nada me faltará. Tranquiliza, porque se o Senhor, Deus, é o teu pastor, ele tem cuidado de ti e dos teus. Olha, ele diz, ele me faz deitar, ou seja, repousar. Ele cuida da minha vida, me levando, me dando o alimento na hora certa, me dando aquilo que eu necessito, que eu preciso, que ele sabe que eu preciso, não aquilo que eu quero, aquilo que ele sabe que eu preciso. Ele me faz deitar em pasto, ele me faz repousar. Olha só, em pastos verdejantes. Em verdes pastos, em pastos verdejantes. E guia-me mansamente, calmamente. Ele me leva calmamente, não assim de supetão, vai. Ele me leva calmamente às águas tranquilas. Na hora do calor, na hora da sede, ele me leva às águas tranquilas e refrigera minha alma. Ele conduzia as ovelhas, ele está dizendo que ele me conduz, o salmista está dizendo, ele me conduz às águas tranquilas, e lá ele refrigera minha alma, ele acalma o calor da minha alma, que o sol desse mundo está tentando queimar a minha alma, mas ele com águas tranquilas, ele refrigera minha alma. E guia-me mansamente pelas veredas da justiça, ou pela vereda da justiça. Ele é o teu pastor? Agora só, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, numa explicação mais clara, o salmista diz assim, ainda que eu venha passar por momentos difíceis, que eu mesmo pense, é o fim. Não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Como uma criança que não conhece o perigo, se o pai está segurando pela mão, pode vir a fera maior que seja. A criança não tem nem noção de que aquela fera perigosa pode estraçalhar e matá-la, a ela como ao pai. Mas a confiança que ele tem no seu pai é tão grande que ele não tem medo da fera.
Era isso que Davi estava dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra, ainda que eu venha passar por momentos dificílimos, difíceis, que a família, os amigos, os outros, a medicina, a ciência digam, não tem mais jeito. Ele disse, eu não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. A tua vara, olha só, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era um instrumento que o pastor usava para salvar as ovelhas do perigo e para corrigir na hora que a ovelha, porque a ovelha estava querendo sair de junto do rebanho, né? Porque sabe que as ovelhas, quando no rebanho, é mais difícil do lobo pegar. E a ovelha sozinha, ela se torna presa fácil para o lobo. Então, quando a ovelha tentava se distanciar das outras ovelhas, o pastor usava a vara. Quando ela ia caindo no precipício, ele usava o cajado. Tua vara e o teu cajado, olha só, eles me consolam. A correção de Deus, de um pai que ama, é consolo. É consolo. E prepara, disse ele, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Veja só, o salmista tinha tanta confiança em Deus que dizia que Deus preparava uma mesa, um banquete, mesmo diante dos seus inimigos, para que os seus inimigos o assistissem à proteção de Deus na sua vida. E depois unge a minha cabeça com óleo. A unção com óleo naquela época era para proteger na cabeça da ovelha, porque na selva, no deserto, tinha muita, como os criadores de gado sabem, existe a chamada mosca do chifre, que perturba muito o animal, impede de que o animal se alimente. Porque enquanto elas estão perturbando aqui, o animal, ao invés de estar se alimentando, fica se preocupando em tirar aquela mosca. Por isso que o gado, as vacas usam a sua cauda, a sua cola, o seu rabo. E as ovelhas, como a cauda dela, a cola dela é curtinha, não tinham como fazer. Então o pastor empapava a sua cabeça, porque os insetos procuravam justamente a cabeça e o ouvido da ovelha, porque perturba e entra para dentro da ovelha, deixava a ovelha perturbada, deixava a ovelha louca, desesperada, correndo em meio ao rebanho, espantava os outros, esparramava todas as outras ovelhas. Então o pastor das ovelhas pegava aquela ovelha e ungia, ou seja, empapava a cabeça dela com óleo, porque aí o inseto não sentava. Sabe o que significa para mim e para você? Nós temos que ter a nossa cabeça ungida para que notícias ruins não cheguem perto. Porque muitas vezes nós adoecemos mais por ouvir notícias ruins, por ouvir má notícias, correio da má notícia, como diziam os avós, os antigos. Então vamos ungir a nossa cabeça, unge a minha cabeça com óleo, para que o correio, as má notícias, os insetos das má notícias não adentrem para nos causar pânico e de repente o rebanho do Senhor possa correr louco, desesperado, com medo. Porque aí nós seremos presas fáceis para o inimigo, para o lobo. E aí ele termina dizendo: unge a minha cabeça com óleo,
e o meu cálice transborda. Que ele estava dizendo o seguinte, ainda sacia a minha sede, a sede espiritual da minha alma, não com pouquinha, transbordantemente. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos anos ou para sempre. Amém? Vamos fazer uma oração. Ora pela tua família e ora por você mesmo e pede: Senhor, diga este salmo. Vamos usar este primeiro verso do Salmo 23 como chave nesse fim de dia. O Senhor é o meu, diga, é o meu pastor. É o meu pastor. Nada me faltará. Mas não esqueça do restante do salmo. É o Salmo 23. Você pode pegar a sua Bíblia, baixar no seu celular e ler. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus abençoa essa pessoa, esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã, que está assistindo esse vídeo. Tem misericórdia dele, entra na vida dele, pastoreia, sê o pastor dele, sê o guia espiritual dele, sê o condutor da vida dele, conduz ele, conduze-o, livra dos maus e abençoa, Senhor, nossas autoridades, prefeitos, vereadores, governadores, os médicos que estão tratando com o problema do vírus, com as enfermidades, dá sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Vamos pedir que os médicos, nesse momento difícil, peçam os médicos, enfermeiros, peçam: Senhor, dá-nos sabedoria para tratar essas pessoas e não perder nenhuma. Jesus disse: Pai, graças te dou, porque nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, o presidente, os deputados, seus ministros, dá sabedoria a eles para que eles possam conduzir a nossa nação de acordo com a tua vontade e que o mundo saiba que tu és Deus e que o Brasil saiba que tu és Deus e não há outro além de ti. E quando tu opera, ninguém pode impedir, mas que fique notório que há um povo na face da terra, que há um povo no Brasil que clama pelo teu nome e que tu, Senhor, está conosco. Deus, muito obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe você.